virando até a página nesse sentido, falando sobre caminhos alternativos e encontrando outras formas de solucionar um problema ou de pensar sobre um problema, você tem um lado bastante curioso que nos apresentou, o seu conhecimento sobre tarô, né. Não, eu queria muito saber como isso surgiu e de que forma, justamente pensando na criatividade, como olhar por prismas diferentes, eu entendo que até conhecimentos diferentes nos ajudam a pensar sobre determinados problemas. Eu vejo o quanto o fato de eu entender de teatro, às vezes, o conhecimento artístico me ajuda numa solução de negócios, ou o contrário, por eu ter um pensamento por eu ter me formado em economia, de repente isso me ajuda quando eu estou pensando num conteúdo artístico, enfim. Eh, essa gama de conhecimentos é o que vai formando a nossa forma de pensar. Uhum. De que forma você se aproximou do tarô e como o que isso te trouxe, na mudança do seu olhar sobre as coisas? Bom, a origem foi aleatória. A minha irmã mais velha era estudante do Clube do Livro, lá nos gloriosos anos 80, e um belo dia ela me aparece lá, né, foi entregue pelo correio, 4 volumes, que era Astrologia, I Ching, Quiromancia e Tarô. E aí eu achei todos muito chatos, mas eu adorei. E era o Tarô de Marselha, que tem uma simbologia muito particular, etc. Aí foi uma leitura lá dos meus 15 anos de idade, o tempo passou. Muito tempo depois, eu comecei a me interessar pela psicologia analítica do Carl Jung. E o Jung é um apaixonado pela simbologia do tarô. E aí eu comecei a resgatar isso. E aí eu percebi o seguinte: bom, os 22 arcanos maiores, né, que são aquelas figuras arquetípicas, ninguém sabe a origem daquilo. As cartas de jogar, elas têm uma origem num jogo chinês que veio pelos árabes, os naipes também e tal, chegou na Europa, legal. E aí eles se juntaram e viraram o tarô que nós temos hoje, principalmente o tarô de Marselha. Ele se fixou no início do século XX, com uma edição muito bem cuidada, e aí houve uma fixação daqueles arquétipos, né? E aí eu fui estudando e eu percebi que você pode entender aquilo como aspectos da personalidade, é isso que deixava o Jung bastante intrigado, e se a gente for mais junguiano ainda, como manifestações do inconsciente coletivo, que é o que os arquétipos são. Por exemplo, eu gosto do louco. O louco é o arcano 0. É o único arcano maior que sobreviveu nos jogos nos baralhos de jogos, que é o Coringa. Então, o Coringa ele pode aparecer em qualquer posição, ele substitui qualquer carta, ele é o louco. E o louco tem a ver com o que eu falei agora há pouco do processo criativo. Uhum. Ele inicia a jornada. Ele negligencia os perigos. Ele se joga, em alguns tarôs mais modernos, ele está à beira do abismo. E aí tem o senso crítico, que é o cãozinho que vai arranhando o louco, e diz, mas não vai, não se joga no abismo, fica. E ele está com a sua trouxinha apenas nas costas e ele se atira. Poxa, então assim, como falar de criatividade sem falar de loucura? Eu não sou o único a falar disso. Uhum. Salvador Dalí era o gênio, nós não estamos falando da genialidade, nós estamos falando da criatividade. Então, assim, seja o louco no início do processo criativo. Um brainstorm, ele é feito sob o signo do louco. O arcano número 1 é o mago. O mago, ele tem um show para dar. Então, ele coloca todos os naipes na mesa dele e ele está se preparando para dar o show. Ele é jovem, ele está com frio na barriga. Aí é um pouco o que a Fernanda falou, do aspecto que tem que ser um pouco mais cartesiano do artista. E assim sucessivamente. Eu me reconheço como o Papa. O Papa ele é um contador de histórias. O Papa ele transmite o conhecimento. Então ele é o professor, é o contador de histórias. Só que ele é meio assim, ele abençoa e amaldiçoa também. Então, para eu rogar uma praga para você, não custa muito. E por aí vai, e por aí vai. Uma pessoa que está meio deprê, ela não é deprimida, ela está depressiva num dia. Aí ela já está na alunação. A alunação é isso, né? Você não está bem, mas você não sabe por quê. Só que a lua nova sucede à lua cheia. Então, eu, por exemplo, quando estou prestes a ter uma ideia criativa, eu fico meio deprê. Tem Olha. alguma coisa ruminando. Como o Gabriel vai gostar dessa frase, porque ele sabe quem é o autor.
algo pensa em mim. Quem que é o autor dessa, Gabriel, mesmo? O Nietzsche? O Nietzsche. O Nietzsche está no tarô. Algo pensa em mim. Então, enquanto o meu inconsciente está processando, enquanto o meu inconsciente está prestando atenção no que o Dani falou, apesar de não ter concordado com ele, eu me sinto mal. Porque aquele processo está ali. É como, sabe, bater uma feijoada, aquilo ali não assentou ainda. É o porre da caipirinha. Aí, de repente, aquilo emerge para o consciente. E aí o Jung tem uma frase, né? O inconsciente só conhece a linguagem dos símbolos. Então, quando algo chama atenção, esse tá do tagarela, para mim ele é simbólico. Fundo vermelho, branco, sabe? Lembra um pouco história em quadrinho e tal. Esse símbolo está falando com o meu inconsciente. Depois eu vou dizer que eu gostei do projeto, mas não sei por quê. Né? Então, assim, entender que o inconsciente ele trabalha o tempo todo, até quando você dorme, e que ele só fala com você através de símbolo, faz do tarô, principalmente o tarô de Marselha, que é o que eu mais gosto particularmente, uma ferramenta de comunicação fundamental. Uma ferramenta de comunicação ímpar. Tagarela.